Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notório a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com sua justiça e os povos com sua equidade. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nosso Senhor, queremos Te louvar, queremos exaltar o Teu nome, por saber que o Senhor se compadece de nós. Queremos, ó Deus, exaltar o Teu nome, por nos trazer até a Tua casa nessa manhã, para contemplarmos, ó Deus, a Tua fidelidade, a Tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor derrame da Sua graça, que o Senhor nos conforte com as Suas promessas, e que a bênção do Senhor, ó Deus, transborde os nossos corações, de sorte que ao sairmos deste lugar, saiamos regozijados com a Tua presença, renovados, fortalecidos por Tua palavra. Em Cristo Jesus, Salvador da nossa vida, o qual fazemos essa oração a Ti. Amém. Irmãos, esse salmo ele traz uma mensagem fantástica para os nossos corações, porque ele traz uma resposta para o que nós estamos vendo nos nossos dias. Se você liga uma TV, e certamente vocês observaram que aqui também tiveram muitas manifestações. Manifestações essas contra o nosso governo, contra a corrupção, contra tantas coisas que também nós não estamos satisfeitos. Mas eu quero trazer para os irmãos, que os irmãos pensem na concepção do que o mundo está buscando como resposta. Porque ao olhar, ao contemplar a injustiça, ao contemplar a falha do governo, ao contemplar os juros altíssimos, os absurdos que têm acontecido ao nosso redor, o pecado se multiplicando, o vício, as drogas cada vez mais patente aos olhos da população, e isso tem causado em muitas pessoas o desconforto, a falta de esperança no governo e a falta de fé na justiça. Mas, queridos, quando nós olhamos para esse texto, para essa palavra que é a palavra de Deus, o salmista traz para o povo do Senhor uma resposta que contrasta com a realidade a qual nós estamos vivendo. Porque se por um lado muitos têm olhado para um mundo ao qual parece que tudo está em desordem e que não há esperança, a não ser que façamos justiça com o nosso próprio braço, esse salmo ele mostra que há um Deus
que está no controle de todas as coisas. Há um rei que está sentado no seu trono, está governando cada ação, cada gesto, cada situação que nós estamos contemplando, e que para os olhos de muitos não há solução. Esse texto, irmãos, o salmista apresenta a realidade de que o Deus a qual nós servimos é um Deus que não perde o seu controle. E é isso que queremos tratar nessa manhã com esse tema que está permeado em todo esse salmo. É que o Senhor exerce o seu governo com fidelidade e justiça. O nosso Deus, Ele exerce o seu governo com fidelidade, mas também com justiça. Diferentemente do que muitos têm achado, que Deus abandonou o seu povo, abandonou esse mundo e que todos estão aí ao léu. Pelo contrário, a palavra de Deus traz uma resposta para o nosso coração, uma resposta para os nossos questionamentos, uma resposta para o mundo sem Deus. Deus está sentado no seu santo trono de justiça. E olhando, irmãos, para esse texto, eu peço que os queridos olhem para os versos de número 1 ao verso de número 3, que aqui nós podemos observar alguns aspectos do contexto histórico. Primeiro, com relação ao salmista, nós não sabemos quem escreveu esse salmo. É mais um dos salmos anônimos. Também com relação ao seu contexto, há uma discussão muito grande, porque alguns acham que esse salmo foi escrito depois do cativeiro babilônico, quando Ciro liberta o povo de Israel, dá lá a sentença e o povo de Israel é liberto. Por outro lado, a maioria dos estudiosos entende que essa libertação, ela trata-se da libertação do Egito, a qual Deus, com o seu braço forte, Ele liberta o seu povo daquela nação, e todas as demais nações contemplam a grandeza do Senhor. Essa segunda opção, irmãos, acreditamos que seja a mais plausível, porque quando nós olhamos para esse texto, nós observamos claramente um Deus que está no controle de todas as coisas, que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notório a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Então, tendo em mente essa realidade que Deus, Ele demonstra o seu poder, libertando o seu povo, e aqui seja na libertação do povo de Deus do cativeiro babilônico, ou seja, na libertação do povo de Deus da nação egípcia, o certo é que esse texto, ele demonstra um Deus que liberta o seu povo, um Deus que tira o seu povo do cativeiro, um Deus que mostra que está diante de todas as situações, reinando. Então, se é no cativeiro ou se é a libertação do Egito, isso é o mínimo. O que nós devemos ter no nosso coração é que o Deus, o qual é anunciado nesse salmo, é um Deus que liberta o seu povo. É um Deus que exerce a sua justiça. Esse contexto histórico traz para nós uma mensagem que vai muito mais além do que uma simples libertação física. O segundo aspecto desse texto mostra já um proto-evangelho anunciado aqui. Uma mensagem de um Salvador que liberta o seu povo do cativeiro
dos nossos pecados. Então, o Deus que nós servimos não é somente um Deus que libertou o seu povo de uma prisão física, mas o Deus que é anunciado é um Deus que nos liberta na cruz do Calvário. E isso é maravilhoso, porque a mensagem da salvação, ela já é anunciada já no Antigo Testamento. O seu povo vive na esperança do seu Salvador, do seu libertador. Irmãos, isso não é diferente para conosco. Eu peço aos irmãos que observem o verso número 1, porque ciente dessa mensagem, a gente observa aqui já no verso número 1, esse proto-evangelho. Observe: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Perceba que o salmista convoca o seu povo, primariamente. Ele convoca a igreja do Senhor, o povo de Deus, a receber com alegria a justiça do Senhor. Observe que a mensagem dada é primeiro à igreja de Deus. É a vocês que essa mensagem é dada, a qual nós devemos receber com cântico, com alegria, com satisfação nos nossos olhos, na nossa expressão, na nossa forma de viver. Um verdadeiro evangelho é receber uma notícia que já passou, que já aconteceu. O verdadeiro evangelho é isso. É receber essa mensagem, não do que Cristo ainda vai fazer, não do que o libertador ainda vai fazer, mas do que Ele já fez. Isso traz um contraste, irmãos, com um falso evangelho que tem se pregado por aí, do que Deus ainda pode fazer, do que Ele ainda vai fazer, dependendo do que você, da sua posição hoje. Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é a mensagem das boas novas que já aconteceu. Isso cai por terra todas as nossas obras. Porque para sermos salvos, nós não precisamos fazer mais nada, mas apenas crermos naquilo que já aconteceu. O nosso Salvador, Ele já satisfez toda a justiça de Deus na cruz do Calvário, no seu lugar, no nosso lugar. Então observe o verso de número 2, que diz: o Senhor fez notório a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Foi na cruz, queridos, que Deus Ele manifesta a sua graça. E alguns poderiam estar pensando, mas esse salmo está tratando do contexto lá do povo de Israel no Antigo Testamento. Então não pode estar falando a respeito de um Salvador que só vai aparecer centenas de anos à frente. Mas o próprio Cristo, Ele nos diz que os salmos falam ao seu respeito. Então, nesse entendimento, nós precisamos abraçar essa verdade, que não somente o Espírito Santo está trazendo luz ao escritor a falar de uma libertação física, mas também de uma libertação espiritual, a qual todas as nações contemplaram a salvação do nosso Deus. Ah, irmãos, isso deve trazer alegria ao meu e ao seu coração, porque cientes de que no nosso estado miserável de pecado não poderíamos fazermos nada pela nossa própria salvação, Deus se faz homem e assume o nosso lugar, para que naquela cruz maldita
Ele perdoará os meus e os seus pecados. Então, irmãos, primariamente, a igreja aqui nesse verso de número 1 é convocada, verso de número 1 a 3, é convocada a receber com alegria a justiça do Senhor. Justiça essa que já foi plenamente satisfeita na cruz, ao nosso favor. Louvado seja Deus. E o verso de número 3, ele prossegue dizendo: lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra, todos juntos, viram a salvação do nosso Deus. Irmãos, eu quero trazer ainda nesse ponto essa palavra, essa observação, que aqui traz duas palavras, dois nomes relacionados a Deus. Primeiro Senhor, depois Deus. Senhor, nesse pequeno salmo é apresentado aqui o nome de Deus 6 vezes, e Deus apenas um. Então, essa palavra, esse nome Senhor aí está relacionado ao Deus da aliança, ao Deus que se compadece do seu povo, que é fiel à sua aliança, ao seu povo, que cuida da sua aliança, que cuida dos seus escolhidos. E por 6 vezes, observe o verso número 1, cantai ao Senhor um cântico novo. Verso de número 2, o Senhor fez notória a sua salvação. Verso de número 3, todos viram a salvação do nosso Deus. Verso de número 4, celebrai com júbilo ao Senhor. Verso de número 5, cantai com harpa louvores ao Senhor. Verso de número 6, exultai perante o Senhor. E verso de número 9, na presença do Senhor. Então é Deus dizendo ao seu povo: eu sou fiel a você, eu cuido de você, eu derramo da minha graça sobre a tua vida. Mas por um outro lado, irmãos, Deus, Ele não exime da nossa vida a responsabilidade de reconhecer que Deus, Ele é o nosso governador, que Ele é o nosso Senhor. Então essa palavra Deus aí não está à toa. E o nome para Deus aí é Elohim, o Deus que governa, o Deus que cuida. Então quando esse salmista diz assim: todos viram a salvação do nosso Deus, ele traz para mim e traz para você e para todo o povo do Senhor que nós devemos reconhecer Deus, não simplesmente como um Deus qualquer, mas como o Deus que governa a nossa vida, o Deus que governa a sua família, o Deus que se compadece de nós, que conhece a tua dor, que sabe das suas fraquezas, dos seus pecados, das suas perdas. O Deus que se entristece quando o seu povo peca. O Deus que desce do céu e vem até a terra para nos dar conforto. Que Deus, irmãos, maravilhoso. Por isso que esse salmo começa dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo. Deve trazer aos nossos corações essa mensagem: alegria, regozijo. Porque Deus é um Deus que se compadece de nós. É um Deus que derrama da sua graça, da sua misericórdia, e que se alegra quando o seu povo recebe a sua palavra com alegria no coração. Mas, irmãos, ciente e recebendo essa mensagem, o segundo passo é uma mensagem agora, uma ordem evangelística. Observe o verso de número 4 a 6, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Observe, irmãos, que ele começa no verso número 4, dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor, o quê? Todos os confins da terra.
poderíamos pensar aqui, mas como essa mensagem é uma mensagem evangelística, se essa ordem é dada a todos os confins da terra, a adorar o Senhor? E eu pergunto a vocês, quem vai levar essa mensagem de justiça às nações? Quem? Acaso Deus descerá novamente do céu para fazer isso? O Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto ao céu, Ele deu uma ordem aos seus discípulos: ide por todo o mundo, e o quê? E pregai o Evangelho. As nações ouvirão a mensagem da justiça do Senhor por meio da sua igreja. Então, enquanto vocês estão sentados aí, vocês devem refletir a respeito da sua postura evangelística como mensageiro do Senhor na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, com seus colegas. Quanto nós temos falado de nós mesmos, dos nossos gostos, e quanto nós temos proclamado essa justiça, essa graça maravilhosa que transformou a nossa vida, que nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Se fôssemos colocar numa balança, o que estaria sobressaindo? Os nossos próprios interesses, os nossos gostos materiais, ou os nossos gostos, sabores, desejos e bênçãos espirituais dessa mensagem maravilhosa? Se por um lado nós recebemos essa mensagem, irmãos, nós temos também agora a missão de viver essa verdade, mas não somente viver, de anunciar essa verdade. Essas duas coisas, elas não se separam. É impossível viver a verdade e não falar da verdade. É impossível vivermos a justiça e não proclamarmos a justiça. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para a sua vida, de um Deus que se compadece do seu povo, de um Deus que se alegra em ver o seu povo dizendo: tu és o nosso Deus, o meu Deus. Eu espero que tenha alguma pessoa visitando aqui que não conheça o Evangelho, para que ela possa se questionar quem Deus é para você. Ou talvez você esteja já vindo à igreja há alguns dias, como alguns dizem, amigo do Evangelho. Mas a pergunta que esse texto, que a palavra de Deus faz para você, é: quem é Deus para você? Que todos saiam daqui dizendo: o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Por isso eu devo anunciar, eu devo viver essa verdade, essa justiça que me transformou em um cidadão dos céus, não apenas cidadão da terra. Mas por fim, irmãos, verso de número 7 ao verso de número 9, ele traz uma mensagem maravilhosa, porque é como se fosse uma grande orquestra, uma grande festa, e o autor faz uso de várias linguagens aqui, utilizando metáforas, para que o povo de Deus contemplasse que Deus, Ele reina não somente sobre a sua criação racional, mas também sobre tudo aquilo que Ele criou. Observe o verso de número 7 a 9. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas.
e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, todos juntos, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então, se por um lado o povo de Deus é conclamado a receber essa palavra com alegria, a mensagem de justiça, e em segundo lugar, a proclamar essa justiça por meio da sua própria vida e por meio da sua verbalização, agora o povo é conclamado a esperar nessa justiça. Isso é um desafio para você. Porque esses versos de número 4 até o verso de número 8 mostram justamente o governo do Senhor sobre todas as coisas. O governo do Senhor sobre a tua vida, o governo do Senhor também sobre os seus bens materiais. Deus está no controle de todas as situações, no controle da sua família. Deus não está distante de nós, Ele está cuidando da sua criação. E que ainda que aos olhos humanos a justiça dos homens pareça falhar, irmãos, eu convido você a descansar, a esperar na justiça do seu Deus, do nosso Deus, do Deus que não falha. Porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O nosso Deus não falha. Espera no Senhor. Descanse no Senhor. Se parássemos agora aqui para cada um dizer das suas dores, daquilo que você tem esperado em Deus, e os tempos estão passando e parece que nada acontece. Às vezes, para muitos, chegamos até a invejar o que o ímpio tem vivido. Mas eu quero dizer a você que Deus, Ele não falha, Ele não tarda, Ele exercerá a sua justiça. Não volte atrás. Espera no Senhor. Se alegra no Senhor. Proclame a mensagem do Senhor. Viva o Deus da nossa salvação. Para findar, irmãos, eu peço que os queridos abram a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, verso de número 18, para terminarmos essa palavra. Malaquias, capítulo 3, verso de número 18, todos juntos. Todos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que isso, irmãos, seja de conforto para o seu coração. Haverá um momento em que o Senhor, Ele voltará. Isso aponta aqui para algo escatológico, a segunda vinda do nosso Deus, a qual Ele fará diferença entre aqueles que são fiéis ao nosso Deus e aqueles que têm rejeitado a mensagem de justiça e de salvação. Pois todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus os abençoe, que Deus derrame da graça, da misericórdia sobre a sua vida, sobre a sua família, que você saia daqui regozijando, alegres, felizes, por saber que você não precisa fazer mais nada, pois Cristo já fez tudo por você, Ele já te salvou,
Precisamos crer, sim, nessa verdade e vivê-la todos os dias da nossa vida, até o Senhor voltar. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Pai, nós queremos te engrandecer e bendizer o teu nome. Pedir, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Ah, Deus, queremos te agradecer, pois sabemos que sem ti nada podemos fazer. Eu peço ao Senhor, ó Deus, por cada irmão que se encontra neste lugar, cada família representada. Peço, meu Deus, a bênção do Senhor, o conforto do Senhor, a graça, a misericórdia, o auxílio do Senhor sobre cada um. Que a nossa esperança e a nossa fé seja renovada nesta manhã. Ah, Deus, que essas palavras encontrem morada nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a vivê-la e obedecê-la com fidelidade até a volta do Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe.